Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nos reunimos no nome santo de Jesus para lhe prestar culto que somente a Ele é devido. Vamos ler sua palavra no Evangelho segundo registrou Mateus, capítulo 5. Estamos seguindo a sequência. E cada domingo, pela graça do Senhor, um trecho a mais, um pedaço a mais, essa palavra tão rica, preciosa e poderosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do verso 21 até o verso 26. Esse não está no boletim, mas tem ali na tela, e se você tem o texto, é importante mantê-lo aberto. Assim diz a palavra do Senhor: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. 23, vamos juntos. Se, pois, ao trazeres ao altar deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. 25. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Vamos fechar nossos olhos, os que puderem. Cada um silenciosamente fale com o Senhor nesta hora. Eu sei que há muitos pedidos, há muitos motivos a serem apresentados diante do Senhor. Pode apresentá-los. Pode apresentar os enfermos. Temos vários irmãos da igreja carecendo de nossas orações, alguns irmãos internados. Temos Dona Edna, Diácono Marcelo Salmeron, Rafael, sobrinho do nosso irmão o presbítero Enio. Temos a Verinha combatendo também com uma enfermidade. Temos a irmã que fez cirurgia na perna agora, a Dona Dulce, que está se recuperando na casa. Temos vários nomes que recebemos diariamente. Tem os seus pedidos pessoais. Alguns instantes de oração silenciosa que você deve apresentar suas petições diante do Senhor. Além dessas pessoais, peça ao Senhor que fale contigo nesta hora, que ilumine a sua mente, que prepare o seu coração, que dê a porção que a sua alma precisa. Oremos, meus irmãos.
Pai bendito, Pai santo, Criador dos céus e da terra, exaltado seja o teu nome, Senhor. Eis aqui uma pequena porção da tua igreja, do povo de tua propriedade exclusiva, reunido aqui, Senhor, diante de ti para lhe prestar culto, e que sabemos que só podemos ser aceitos na mediação, na intermediação de Cristo Jesus. É por isso que não nos olha segundo as nossas imperfeições, mas o Senhor nos olha segundo o sacrifício de Jesus naquela cruz em nosso lugar. O Senhor nos vê pecadores que foram justificados e que pela graça de Jesus Cristo somos hoje aceitos diante de ti. Esperamos, ó Deus, em Cristo Jesus, que esse culto lhe seja agradável. Temos nomes, temos motivos que estão sendo apresentados diante do Senhor. Petições foram feitas e ainda serão feitas nesse momento aqui de culto, Senhor. Conforme o teu querer e a tua vontade, responda à petição do teu povo. Tua palavra diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Visita, Senhor, os enfermos, é o que te pedimos. Visita aqueles que estão internados, que estão lutando, ó Deus, contra doenças, enfermidades, aflições, desconforto, sofrimento, em nome de Jesus, ó Pai. Visita aqueles que, ainda que não estejam internados, estão também lutando contra enfermidades. Aqueles que estão lutando contra a enfermidade do corpo, aqueles que estão lutando contra a enfermidade da sua alma. Seja, ó Deus, com aqueles que carecem do trabalho, do sustento diário. Seja, ó Deus, com os enlutados, em nome de Jesus, ó Pai. Visita o teu povo, e de modo especial, Senhor, visite-nos com porções generosas do alimento precioso que é a tua palavra. Teu Espírito nos trouxe aqui, Senhor, tua palavra foi lida, temos plena convicção de que essas palavras não retornam sem que antes cumpram o propósito pelo qual foram designadas. Fala com o teu povo, Senhor, fala comigo, usa-me como instrumento do Senhor. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Nós temos aprendido, meus irmãos, neste Sermão do Monte, sermão que Jesus Cristo proferiu, que tem esse apelido, Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. Sermão que nos ensina que ser discípulo de Jesus é ser diferente. Não há aqui juízo de valor, se é melhor ou pior, não é isso. É diferente. Nós entendemos que este sermão, ele sintetiza o que a Escritura ensina, porque a Escritura reforça esse ensino, que discípulo de Jesus é diferente de todos os outros que não são discípulos de Jesus. Nós vamos encontrar em várias outras passagens ensinos que reforçam essa tese. Nós vimos no Sermão do Monte, na primeira sessão, na primeira parte, quando Jesus fala das bem-aventuranças, que a diferença dos seus discípulos é quanto ao seu caráter. Verso 1 até o verso 12. Depois nós vimos que o discípulo de Jesus é diferente também quanto à sua influência, a sua maneira de ser e de viver, o que fala, o que resolve, como vive, é de fato distinto, até mesmo na influência que exerce. Todos exercem influência, mas os discípulos de Jesus exercem uma influência diferenciada, única, exclusiva. Nós estamos vendo que agora na terceira sessão, na terceira parte desse Sermão do Monte, que começou no versículo 17 e vai até no versículo 48, que o discípulo de Jesus é diferente também quanto à justiça. E dentro desta sessão grande, do versículo 17 até o 48, nós estamos subdividindo, temos aqui subdivisões dentro deste ensino maior, que é quanto à justiça,
Ali já está tudo, até o que eu vou falar. Volta aí, irmão, porque aí tira a surpresa. Já está lá, não tem problema. A primeira parte, do verso 17 ao 20, nós aprendemos dois ensinos: que o discípulo de Jesus é diferente quanto à justiça, e nós aprendemos então, para entender melhor que justiça é essa, então, dos discípulos de Jesus. Como ser diferente nessa justiça? É preciso saber que justiça é essa. Então nós estamos pouco a pouco aprendendo. Nós vimos qual que é a relação de Cristo com a lei, Cristo com o Antigo Testamento. Nós vimos também qual que é a relação dos discípulos de Jesus com a lei, com o Antigo Testamento e com as normas e exigências. Hoje, do verso 21 até o verso 26, nós vamos aprender que o cristão, ele é o 3, irmão. Isso, pode deixar o 3 aí, o 4 é o da semana que vem. Você viu ali, mas você volte a si mesmo semana que vem, tá? Quem anotou, risca aí, deixa para anotar na semana que vem, e volte aqui, por favor, para continuar ouvindo, se o Senhor permitir. Nós precisamos descobrir que justiça é essa. O sinônimo de justiça é reparação. Nós já sabemos disso. Quero fazer justiça. Fazer justiça então é reparar uma falta, é reparar um crime, é reparar uma ofensa. E a maior de todas as injustiças foi a ofensa contra o próprio Deus, quando o ser humano desobedeceu Deus, rompeu sua aliança com Ele, e ali então tornou-se um injusto. E o ser humano nessa condição não tem condições por si mesmo de reparar essa ofensa feita, porque a ofensa foi a desobediência, e a reparação seria a obediência. O ser humano agora caído em pecado não consegue mais obedecer. Não adianta mais o Senhor falar para Adão agora: vamos tentar de novo, não coma daquele fruto. Ele vai comer. Não beba daquela água, ele vai beber. Use adequadamente o dinheiro, ele não vai usar adequadamente. Lide de forma santa com o sexo, ele não vai lidar. Não minta, ele não vai obedecer mais. É por isso que Jesus Cristo veio. É por isso que a segunda pessoa da Trindade se fez homem, para que pudesse então fazer aquilo que o primeiro Adão, nosso primeiro representante, não fez. Ele obedece plenamente e faz assim justiça. Pai, queres encontrar um homem que cumpriu exatamente todas as exigências da lei e assim atendeu todos os requisitos para poder ser aceito na tua presença? Eis-me aqui. Somente Jesus Cristo. E ele não só é aquele que cumpriu todas as exigências da lei, como ele é o cumprimento de toda a lei. Tudo aquilo que se apontava como livramento e redenção aponta para Cristo. Nós aprendemos que agora, depois que ele se apresenta como sendo aquele que atendeu todas as exigências, ele estendeu o seu favor, o seu benefício para todos os seus discípulos. Então todos os seus discípulos, ainda que sejam imperfeitos, ainda que sejam injustos e indignos de serem aceitos diante do Pai, agora a sua injustiça foi satisfeita, porque Jesus a satisfez em seu lugar. Então agora os discípulos de Jesus podem se achegar ao Pai, não mais como injustos, mas como aqueles que foram declarados justos pelo sacrifício de Jesus. E o que Jesus agora volta, se fala para os seus discípulos, é o seguinte: vocês então estão usufruindo da minha justiça? Sim, Senhor, nós usufruímos da tua justiça. Vocês estão usufruindo da reparação que eu fiz? Sim, Senhor Jesus, nós reconhecemos que o Senhor reparou a brecha, o Senhor reparou o abismo que havia entre nós e o Pai. O Senhor é aquele que nos reaproximou do Pai. Então agora vocês vivam como tal. Vocês precisam ser distintos nessa justiça.
Nós somos herdeiros da justiça que Cristo executou, que Cristo exerceu. Nós somos herdeiros, nós somos beneficiados. É por isso que se fala que nós somos salvos ou somos reconciliados com o Pai pela graça, porque eu não tive que fazer sacrifício, porque não havia sacrifício ao meu alcance capaz de ser aceito ou capaz de suprir a injustiça. Cristo é quem fez isso, e agora eu sou herdeiro da justiça realizada em Cristo. E nós estamos descobrindo também que agora, como discípulos de Jesus, nós precisamos demonstrar que de fato nós somos esses herdeiros dessa justiça, que nós de fato temos relacionamento com Cristo, ao demonstrar que estamos sendo conformados à imagem de Cristo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele dá-nos conta dessa progressão. Nós agora, herdeiros dessa salvação, herdeiros dessa justiça, precisamos agora viver essa justiça. Ele diz assim aos Efésios: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então ele está falando que nós sofremos a ação do Espírito Santo, e o Espírito Santo age em nós, que somos herdeiros dessa justiça, que fomos justificados mediante o sacrifício de Jesus, que o Espírito Santo está agora nos aprimorando, trabalhando em nós, para que nós cheguemos à plenitude da varonilidade ou da maturidade, da idade adulta e da estatura de Cristo. Então nós precisamos demonstrar que estamos nesse processo, cada dia menos parecido com as pessoas deste mundo e cada dia mais parecido com aqueles que vivem no reino dos céus, cada dia menos parecidos com os religiosos, como no caso aqui os fariseus, e cada dia mais parecido com Cristo. Então eu preciso ser identificado como alguém que é distinto de todas as outras pessoas pelo meu caráter. Preciso demonstrar que sou distinto de todas as outras pessoas pela influência que eu exerço ao meu entorno e pela justiça. É por isso que o apóstolo Paulo, ainda nessa carta aos Efésios, mais adiante, ele diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Os discípulos de Jesus não são só diferentes das pessoas não religiosas, elas são diferentes das pessoas religiosas. Jesus, quando fala das bem-aventuranças, distingue os discípulos dele de todas as outras pessoas. Quando fala da influência dos discípulos de Jesus, sal da terra e luz do mundo, ele os diferencia de todas as pessoas deste mundo, os cidadãos deste mundo. Mas quando começa a falar aqui sobre a justiça, ele os distingue também dos religiosos. E quando a gente olha esse texto do apóstolo Paulo, e a gente vai aprofundar um pouco mais aqui,
em Mateus também, a gente descobre que somos distintos de nós mesmos. Quando olhamos para o passado, nós não nos reconhecemos mais, porque nós não somos mais como éramos. Nós não somos mais aquele velho homem que de vez em quando insiste em voltar. E a atenção nossa hoje aqui é quanto a esse quesito ou esse requisito da justiça. Eu segui uma justiça própria. Essa justiça própria, ela era comum no velho homem, mas esse novo homem tem uma outra justiça. Eu sou diferente das pessoas, mas eu sou também diferente de mim mesmo, porque eu segui até então uma justiça minha, mas agora eu sigo uma outra justiça. É por isso que nesse trecho do versículo 21 até o versículo 26, nós aprendemos sobre o cristão, a ira difamatória e a reconciliação. Eu não anotei aqui, mas eu adaptei essa tese. Eu não sei se foi do John Stott ou se foi do Carson, mas todos dois têm a mesma ideia. Como que nós nos relacionamos com a ira difamatória e com a reconciliação? Estou tomando água assim, porque me orientaram que às vezes eu deixo o meu copo com água aqui e mais de uma pessoa fala que aí pode não ser legal, né, enfermeiro? Então eu agora estou pondo com a tampa, que aí não tem problema. Assim não tem problema não, né, irmão? Então aqui a gente tem o controle de qualidade e já me advertiram, então agora eu estou colocando assim. Vou fazer nova demonstração para vocês. Pode ficar estranho, né? Eu não sei se eu faço uns bicos feios ou não, mas pelo menos assim eu estou um pouco mais protegido do Covid. Por gerações antes aqui de Jesus Cristo, por séculos, se ensinou no 6º mandamento da lei de Moisés: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Surge uma pergunta aqui: Senhor, estou entendendo até aqui que o Senhor está dizendo que como seguidor do Senhor eu preciso ser diferente, mas este 6º mandamento, Senhor, me permita falar, os fariseus também obedecem. Como eu posso me distinguir dos fariseus? Para falar a verdade, como eu posso me distinguir de quase todos os outros religiosos? Porque existem religiosos que vão dizer que atendem a este mandamento melhor até do que eu. Eu não vou ficar dando nomes, mas existem religiões que dizem que homicídio, eles não cometem homicídio nem com uma lesma, eles não matariam uma barata, porque poderia ser a sua mãe reencarnada. Então, como eu posso ser diferente de quem é muito mais rigoroso com esse mandamento? Como eu posso ser diferente com culturas ou pessoas até mesmo ateias? Porque quase todos os códigos penais há uma previsão de crime por homicídio, em que o discípulo de Jesus pode se distinguir. Como os discípulos podem ser diferentes? Aparentemente em nada, a não ser que esse mandamento que Jesus está melhor explicando agora envolva o coração, envolva um senso de justiça completamente diferenciado. Nós já ouvimos aqui anteriormente, na semana passada, por exemplo, no versículo 20, se você tem aí, você está com o texto aberto? Pode reler comigo, por favor? É um versículo anterior que nós começamos aí. Vamos juntos. Porque vos digo que se a vossa justiça nós já sabemos que quando o Senhor diz que a justiça dos seus discípulos, ela se diferencia dos fariseus, porque ela excede dos fariseus, nós já sabemos que não é uma justiça quantitativa. Olha, os fariseus estão na frente,
eles estão obedecendo a 230 prescrições do Senhor, e nós estamos obedecendo apenas 220. Não, nós temos que ultrapassá-los para exceder a justiça deles. Não é isso. Nós já ouvimos na semana passada que Jesus se refere a uma justiça mais profunda. Não é questão de quantidade, é de qualidade. Não é uma justiça superficial, de aparência, é uma justiça que procede do coração. E esse versículo que nós lemos, Jesus diz que essa é a nossa justiça. Se nós não formos reconhecidos por uma justiça diferenciada, um padrão de justiça diferenciado, nós não nos distinguiremos dos fariseus. E apenas aqueles que se distinguem dos fariseus nesse quesito, diz o texto, entram no reino dos céus. Nós aprendemos aqui, meus irmãos, que Jesus está ensinando que o homicídio não é apenas uma ação de tirar a vida física de outra pessoa. Existe alguma coisa que antecede o ato, que deve ser evitado. Os fariseus queriam evitar o ato, e ao evitar o ato, eles se sentiam justos, se sentiam em plena justiça, porque não tinham cometido o ato. Mas Jesus está dizendo que existem alguma coisa no caráter, alguma coisa profunda na pessoa antes do ato. E é aí que o discípulo de Jesus precisa se diferenciar. É aí que a justiça é mais profunda. É constrangedor dizer, mas eu muitas vezes, conversando em estudos bíblicos, falando em estudos bíblicos ou conversando com irmãos, crentes, meus irmãos, crentes, presbiterianos, reformados, de boa teologia, de uma boa escola de interpretação hermenêutica, e eu pergunto assim: se você morrer, ou quando você morrer, chegando na porta do céu, se o Senhor perguntasse assim, presbítero, não vou perguntar, meu irmão, meu filho, por qual motivo eu deveria deixar você entrar no céu? Muitos vão usar em sua defesa a sua justiça, a justiça dos fariseus. Senhor, eu nunca roubei. Ele vai falar aqui, mais à frente disso. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca me prostituí, eu sou gente boa. Então, que justiça é essa? Não é essa a justiça dos meus discípulos, essa é a justiça dos fariseus. E nós já sabemos que se a nossa justiça não exceder muita dos escribas e dos fariseus, nós não vamos entrar no reino dos céus. Peguei uma citação aqui de um comentarista, e ele diz assim: como que ele, o homicida, considera os outros? Como que ele considera a sua vítima, aquele que ele matou? Que consideração ele tinha em relação a ele? É uma pergunta importante, porque é uma maneira de sondar o que estava anterior à sua ação de matar. Será que havia um ódio ignóbil, ou seja, algo desprezível, um sentimento desprezível? Eu até peguei aqui o significado de ignóbil: desprezível, que não é nobre, que inspira horror do ponto de vista moral, de caráter vil, baixo, que causa repugnância, que ofende o sentido estético, hediondo. Será que havia algum sentimento hediondo, de vingança, de desprezo em relação àquele que ele matou? Ele continua: será que a ira vingativa do homicida não está à espreita, nas sombras, por detrás do ato em si? Será que isso não significa que a ira e o furor são em si condenáveis, antes mesmo do ato? Por isso Jesus insiste em que não só o assassino, mas qualquer um que tenha raiva de seu irmão injustificada, está sujeito a julgamento.
Eu preciso fazer um comentário antes de prosseguir. Jesus não está falando aqui de qualquer ira, porque ira é um dos atributos divinos. Deus se ira, e no Senhor não há nenhuma sombra de pecado, nada disso. Deus é santo e é perfeito. O texto da Bíblia diz, se eu conseguir lembrar agora de cor, Deus não é como o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu acho que é mais ou menos isso que o texto diz. Deus não é como um homem que peca, que erra, mas Deus se ira, e assim como outros atributos, como o próprio amor e etc., ao formar o ser humano à sua imagem e semelhança, o ser humano recebe do Senhor tanto o atributo do amor quanto o atributo da ira. Então, ira em si não é pecado. Jesus mesmo se irou no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 21, contra os cambistas no templo, que fizeram da casa de oração um antro de perdição. Jesus se irou também contra alguns legalistas e hipócritas que o condenavam por curar pessoas necessitadas aos sábados. Certa ocasião, Jesus falou aos escribas e fariseus: insensatos e cegos. E aqui, olha o que ele está dizendo, no 22: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento, e quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Sabe como Jesus chama os fariseus? Os chamou em uma ocasião, raça de víboras, sepulcros caiados. Mas será que isso não é pior do que falar tolo? Será que Jesus está sendo incoerente? Ele diz aqui para os seus ouvintes, não irarem sem motivo, e nem chamarem o seu irmão de tolo, e ele chama os fariseus de insensatos e cegos. Não há nenhuma incoerência em Jesus, porque na realidade há virtude em se irar e se indignar contra o pecado, contra aquilo que ofende o Senhor. A Bíblia diz para nós que Deus se indigna todos os dias. A Bíblia diz que na presença do Senhor há um cálice, que Ele deposita ali a sua ira para dar de beber a um ímpio no dia da calamidade. Deus age com ira contra o pecado. Assim foi a ira que Jesus demonstrou durante o seu ministério terreno. O que Jesus está condenando aqui no texto é aquela indignação e ira que não são por causa de pecados ou injustiça, são iras contra ofensas pessoais. Nós podemos nos envolver numa questão legítima, nós podemos discernir: essa causa é justa, essa opção é correta, e a outra opção está errada. Mas ao defender essa causa justa, ou ao defender esse lado certo, nós corremos o risco de que o nosso ego seja envolvido de tal maneira a ficar preso e se misturar com a causa, e eu deixar de defender a causa do Senhor, a justiça do Senhor, e começar a defender a mim mesmo. Quando nós reagimos com ira, podemos nos iludir pensando que estamos defendendo a verdade e o direito, mas lá no fundo estamos preocupados em nos defender. Via de regra, o que nos provoca a ira não é o santo nome do Senhor ser desonrado. Muitas vezes nós amenizamos essa situação para conviver com a pessoa, nós não queremos criar dissabores. Jamais chamaria alguém de sepulcro caiado, mas Jesus chamou. Por outro lado,
Jamais Jesus se irou contra alguém que lhe tenha ofendido. É aí onde nós nos ofendemos. É aí onde mora nosso senso de justiça. É aí que mora o senso de justiça de todas as pessoas, menos dos discípulos de Jesus, daqueles que são integrantes do reino. Jesus nunca se irou, porque o seu ego nunca estava envolvido. Alguém que em momento nenhum defendeu seus propósitos, seus pensamentos e a sua vontade. Várias e várias vezes, não só declaradamente, mas na sua própria vida, ele mostrou que estava vazio de si e que a sua comida e a sua bebida era fazer a vontade do seu Pai e realizar a obra daquele que o enviou. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, diz que ele não usurpou o ser como Deus. Ele era Deus, mas ele não quis usar esse direito. Antes, ele se esvaziou, ao ponto de estar tão vazio de si, que alguém cuspe na sua cara e ele não se ira contra essa pessoa. Alguém esbofeteia a sua face e ele diz: vou dar outra. Alguém que toma a sua capa, ele oferece a túnica. Alguém que exige que ele ande 1 milha, ele oferece para andar outra, porque ele não está defendendo a sua justiça própria. Ele não tem justiça própria, porque ele não tem nada do que é próprio. E alguém pode dizer: mas isso é Cristo, Cristo é Cristo, Cristo é Deus. Mas o apóstolo Paulo ensinou isso para nós. Apóstolo Paulo, com os recursos que a graça nos oferece, com o auxílio do Espírito Santo, com relacionamento com Deus, cada dia se parecendo menos consigo e mais com o Senhor, cada dia se esvaziando de si mesmo e se enchendo do Senhor, abrindo mão das suas preferências e vontades e assumindo definitivamente a vontade do Senhor. Ele ensina para nós e diz que nós devemos ser imitadores dele, como ele é imitador de Cristo. Ele disse, e é um texto que eu cito aqui constantemente, ele escrevendo a Timóteo, ele diz, aos Gálatas, para defender o seu apostolado, para defender a sua autenticidade. Você quer que eu prove para vocês que eu sou discípulo de Cristo? Ele não fala de milagres, ele não fala de poder, ele fala de renúncia. É assim que eu me pareço com Cristo, é assim que eu tenho que ter crédito com vocês, é assim que vocês têm que ouvir o que eu falo e não o que os outros estão vindo a ensinar aqui. Quem conhece a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, sabemos que o apóstolo Paulo fundou essa igreja na Galácia na sua primeira viagem missionária. Foi uma das primeiras igrejas, e logo depois que ele saiu de lá, entraram falsos ensinadores, falsos mestres, ensinando para eles que eles, além de crerem em Jesus, eles precisavam também circuncidar, precisavam também seguir vários outros preceitos, e que eles não deviam ficar ouvindo Paulo, porque Paulo não era tão autêntico assim, Paulo não era tão poderoso assim, porque Paulo nem conviveu com Cristo. Paulo não é como Cefas, por exemplo. E então, em vários lugares ele faz isso, mas esse versículo aos Gálatas, esses dois versículos que eu vou citar são assim, credencial que ele apresenta. Ele diz: logo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim, e esse viver que eu tenho, eu vivo agora pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Esse é diferente dos outros, esse se distingue dos fariseus. Esse perfil, esse comportamento, essa justiça, essa ausência de justiça própria. Eu não tenho que me defender. Todas as vezes que o apóstolo Paulo está sendo inquirido, que ele está ali no julgamento, que ele vai apresentar a sua defesa, ele conta o evangelho. Ele não fala que ele é inocente, que ele não tem que ser morto, ele não fala nada disso. Ele não fala que ele não tem que ser preso, ele não fala nada disso. Ele conta como foi a sua conversão. Eu estava a caminho de Damasco, com carta do sumo sacerdote, para prender todos que encontrasse pelo caminho. Encontrasse pelo caminho não, encontrasse do caminho, porque os cristãos eram chamados de povo do caminho. Encontrasse todos os cristãos, não, eles não tinham esse nome ainda. Mas uma luz brilhando do céu, eu caí do cavalo, eu fiquei cego, e uma voz do céu dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Essa era a defesa de Saulo.
Quando foi apedrejado em Listra, ele levantou, tirou a poeira do pé e do pé, da roupa, né? Porque a gente fala uma coisa e faz outro gesto, né? Aí é complicado. Ele não tirou a sandália do pé e foi para outro lugar. Ele não tirou a poeira da sandália e foi para outra cidade. Ele tirou a poeira da roupa e continuou pregando. Em Listra, o Senhor lhe deu um discípulo precioso, que foi seu filho na fé, Timóteo. Que alguns comentaristas dizem que provavelmente ele testemunhou esse episódio do apedrejamento do apóstolo Paulo. Mas voltando aos Gálatas, ele ainda escreve aos Gálatas: quanto ao mais, ninguém me moleste, ninguém me incomode, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Que marcas são essas? Alguém que morreu para si. Paulo, feio, louvado seja o Senhor. Paulo, tolo, louvado seja o Senhor. Paulo, vou te prender, louvado seja o Senhor. Paulo, vou exilar você, louvado seja o Senhor. Paulo, vou confiscar todos os seus bens, louvado seja o Senhor. Vou tirar os seus títulos, vou matar você. Tem um livrinho que eu já comentei com os irmãos aqui. Qualquer dia nós vamos disponibilizar aqui na nossa livraria. E falando nisso, saindo aqui, dá uma passadinha na livraria, tem uns livros muito bons, muito bons. O título do livro é 5 votos para se obter poder espiritual. E um dos votos, um dos pactos que você precisa fazer à luz da Escritura é: nunca se defenda. Jesus nunca se irou porque seu ego nunca esteve envolvido. Nunca foi para se defender, nunca foi para reivindicar algum prejuízo pessoal recebido. Foi humilhado e afrontado durante todo o seu ministério e nunca fez qualquer reivindicação, nunca agiu por vingança, nunca pagou com a mesma moeda. Enquanto muitos dos discípulos de Jesus Cristo têm outras premissas em sua vida: com ferro fere, com ferro será ferido. Para alguns, isso é como se fosse um texto da Bíblia. Para alguns de nós, que segue a sua justiça própria, que não segue essa justiça, que não se distingue, inclusive nesse quesito da justiça, diz assim: eu sou uma pessoa muito boa de lidar, pastor, sabe, eu sou fácil de lidar, é só não pisar no meu carro. Eu falo: então você é muito fácil de lidar, até alguém conviver com você de maneira perfeita. Como as pessoas não são perfeitas que vão encontrar com você, vão se relacionar com você, em algum momento elas vão trazer algum dissabor para você, e aí você vai mostrar quem você é mesmo. É um egocêntrico, você que está no centro. Observe as discussões, os desentendimentos familiares. É um egoísta discutindo com outro egoísta. Eu tenho razão, e o outro diz: eu tenho razão, e eu tenho razão, e eu tenho razão. E na realidade, ninguém tem razão, porque os discípulos de Jesus não são como as pessoas deste mundo, que preferem os primeiros lugares. Os discípulos de Jesus preferem os últimos lugares, porque têm uma justiça própria, não querem ser reconhecidos pelas pessoas, não quer que a esposa ou que o marido, depois de uma noite inteira de discussão, diga assim: tá bom, você tem razão, tá? Tudo bem, você tem razão, estou justificado, agora sim, então agora vai ser do meu jeito. O apóstolo Pedro escreveu o seguinte: quando o insultado, se referindo a Jesus, quando o insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças. Nosso Senhor Jesus Cristo, que nós dizemos ser seus discípulos, que nós dizemos ser seus seguidores, mas que temos outras regras de vida. Eu já ouvi muitas vezes isso, e me envergonho quando pessoas dizem assim para mim: pastor, a gente está tendo problema no casamento, mas olha, sabe, eu não tenho problema com mais ninguém, eu sou uma pessoa boa de lidar. Pastor, você não é, senão você não diria isso. Você não é. Qual é o seu padrão de justiça? Qual é o seu senso de justiça? O nosso padrão de justiça é Cristo. Você é uma pessoa boa de lidar? Você é uma pessoa justa? Você está sempre com razão? Eu estou falando para mim, irmãos, primeiro. Então vamos colocar uma régua do seu lado.
Vamos de fato avaliar. Vamos colocar uma balança. Sobe na balança. Mas lembre-se que a nossa referência é Cristo. Nossa referência não são os fariseus. Conclusão. Eu estou bebendo água assim porque me ensinaram que tem que ficar fechado o negócio. Vou fazer mais uma demonstração para os irmãos. Depois eu vou ver na gravação. Deve ficar muito feio esse negócio de beber na garrafa. Assim fica, não, irmãos? Fica muito estranho, não? Então vou fazer mais uma vez então. Eu sempre descontraio um pouco assim antes de vir a cajadada. Nosso Senhor, aqui no Sermão do Monte, Ele nos está proibindo todo tipo de ira. Mas Ele está proibindo a ira que se origina, que começa nas relações pessoais. Aquela ira que afeta o meu relacionamento com Deus, que afeta meu relacionamento com o meu próximo. Saibam, tem pessoas iradas com Deus. Por que Deus deixou isso acontecer? Essa ira não é essa ira boa. É por isso que no texto que nós lemos anteriormente, agora relendo aqui o texto do apóstolo Paulo, nessa perspectiva, a ira condenada é a ira que se origina e interfere nos relacionamentos. Você se irou porque a pessoa falou que você não gostou, porque ela não agradou você, e você se esconde agora debaixo do seu temperamento. Porque eu sou assim. Fale chorando. Fale chorando. É porque eu aprendi assim. Fale de joelhos. Fale quebrantado. Fale assim, eu sempre fui assim, mas eu não quero mais ser assim. Paulo aos Efésios, no texto que eu li na minha introdução, até que todos cheguemos à unidade da fé. Esse é o propósito. E do pleno conhecimento do Filho de Deus. Relacionamento horizontal e relacionamento vertical. A perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Mais à frente ele diz: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, na sua justiça própria. Não permita que nada quebre o seu relacionamento com o seu irmão. Não permita que nada quebre o seu relacionamento com o Senhor. Seja justo aos olhos do Senhor, procure essa justiça, esse padrão de justiça, porque aqueles andam obscurecidos de entendimentos, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Nós não somos mais ignorantes, sobretudo depois de hoje, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza, de injustiça. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, a sua herança, a sua tradição, a sua biologia, a sua constituição biológica, pastor, na minha família é assim, todo mundo é assim, minha mãe é assim, minha avó é assim, minha bisavó é assim, e os outros também devem ter sido, e é por isso que eu continuo sendo assim. Não mais, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Nosso Senhor apresenta aí um exemplo no verso 23 e 24. Ele fala daquele que vem cumprir suas obrigações religiosas, no caso aqui, trazer um sacrifício no altar do templo.
Mais um parênteses, aqui em cima não é altar, irmãos. Altar era no templo, quando tinha que se oferecer sacrifício. Aqui não se oferece sacrifício, porque o sacrifício Cristo foi feito uma vez por todas. Nós não sacrificamos Cristo nas nossas celebrações. Aqui é púlpito, não é altar. Altar é lugar de sacrifício, certo? Nenhum de nós faz sacrifício mais, porque sacrifício foi Cristo. Então, quem ensina, dá a sua oferta de sacrifício, não existe sacrifício. O sacrifício que agrada ao Senhor, coração quebrantado. É esse que o Senhor está falando? Ou pastor, bispo, apóstolo, pai apóstolo, patriarca, qualquer coisa. É esse sacrifício que o Senhor está falando? Sacrifício de louvor, de adoração, de quebrantamento? Não, é só trazer a escritura na sua casa, trazer todo o dinheiro que você tem no bolso. Esse é o sacrifício do filho. Chamando ele com amor, né? Ô pastor, filho, né? Não, isso não. Então Jesus está falando que aquele que vem cumprir suas obrigações religiosas, mas ofendeu seu irmão, é o exemplo que ele está citando aqui. Jesus ensina para nós, meus irmãos, que é mais relevante, é mais apropriado, é mais aceitável a reconciliação com o irmão do que seguir deveres religiosos. Se ao ouvir trazer a sua oferta, lembrares que o teu irmão tem algo contra você, e não é essa falsa piedade. Tá bom, pastor, eu estou convencido, se ele vier me pedir perdão, eu vou lá, eu aceito. Jesus não está falando isso. Jesus não está falando de você perdoar ou procurar quem você ofendeu, é até mesmo aquele que te ofendeu. É melhor ser absolvido da ofensa do que simplesmente ser pontual, frequente nos cultos, dizimista, fiel. Os homens gostam de substituir integridade, pureza, amor por cerimônias. Elas não são aceitas pelo Senhor se não forem do coração. O segundo exemplo, o verso 25 e o verso 26. Jesus usa aí uma metáfora jurídica. Quando alguém devia dinheiro, esse alguém era preso. Enquanto não pagasse totalmente a dívida, ele não era livre da prisão. Enquanto não quitava o último centavo, ele não podia ser livre. Como quitar uma dívida proveniente de uma ira indevida? Como quitar uma dívida de uma ofensa? A reconciliação é o único pagamento dessa dívida. A reconciliação pessoal é urgente e necessária. O juízo está às portas e a justiça será feita. Afaste-se de toda maldade e ofensa contra os outros, pois até aquele que se irá contra o seu irmão sem motivo será sujeito a julgamento. Desse modo, nós vemos que nesses dois exemplos que Jesus apresenta, a animosidade pessoal é condenada. Não é uma coisa fácil. Nos primeiros sermões eu peguei uma citação de Lutero, que ele diz que o Senhor apresenta padrões aqui que nos confrontam. Como eu posso conseguir? Como posso atingir uma justiça tão profunda? Eu não alcanço. Nós já vimos que Jesus é quem fez a justiça por nós. Jesus já reparou toda a ofensa. Ele já nos reconciliou com o Pai. O que nós precisamos agora é de fato sermos seus imitadores. É rogarmos os recursos que Ele coloca à nossa disposição, que somos herdeiros dessa justiça que Ele comprou, e vivemos de modo
compatível com aqueles que de fato andam com Cristo. Não se preocupe em se defender, não se preocupe em fazer justiça, não se ocupe com o revide, nem com o ressentimento. Mas pastor, é injusto, a pessoa me ofendeu. A justiça não é sua. Transfira a justiça para o Senhor. Deixe o Senhor cobrar a justiça. Não permita que isso seja um laço para prender você, para afastar você de alguém, para interromper o seu relacionamento conjugal, para interromper seu relacionamento de fé com seu irmão. Se há culpado nessa história, o Senhor há de julgar, e saibam que a justiça do Senhor, ela é correta, é perfeita, e a mão dele é muito mais pesada do que a sua. Libere o seu coração para sentir-se irado quando o Senhor for ofendido, quando o santo nome do Senhor for vilipendiado. Que o Senhor nos abençoe.